Vou Vamos falar ver pra se ela ela. saiu e vai voltar. Ó, a Tati também não entrou, não sei se ela saiu. Eu vou aproveitar, já vou abrir aqui para começar a correção, então. Pronto, Aline. A Tati de novo. Ó, vocês mandaram 2 arquivos, pelo que eu vi, né? Tem um que está TCC atualizado e outro metodologia. Vocês separaram a revisão da metodologia, é isso, né? Vocês estão me ouvindo? Mas será que saiu? Ô, professor, Oi. até ontem nós tínhamos separado. Agora eu não sei se na hora de enviar a Tati juntou. Aí eu fiquei na dúvida. Ó, Ontem nós tínhamos feito separado. vê se vocês veem a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá assim, ó, TCC atualizado, Ana Clara, e TCC metodologia. Vai no um TCC atualizado. Você vê se colocou, misturou. Mas não era. Eu não tinha misturado, não. Aqui então está a revisão bibliográfica. É, aqui não tem metodologia, então vai estar no outro. A revisão nós já terminamos? Como que tá? Tem que corrigir de novo? Eu acho que terminou, mas a Tati tinha falado. Agora bateu na dúvida, só se fosse a 3, mas o resto tinha, o senhor tinha falado que estava perfeito. Tava beleza, né? Vamos para. Gente, Agora eu sim. não tô Oi. conseguindo ouvir nada do que você tá falando. Oi, desculpa. Não entendi. A Tati não tá te ouvindo. Ah, não tá me ouvindo? Ué, deve ser, acho que problema no seu aí, tá? Ixi, ela não vai saber. Ah, manda mensagem para ela, que deve ser para ela, porque você tá ouvindo? Aline, você tá ouvindo? A A Aline Aline também mandou no WhatsApp que também não consegue. não consegue ouvir? Não Ué, consigo ouvir, ela mandou no WhatsApp. Ué, então fala para elas saírem, reiniciar o computador ou o celular, que acho que deve ser problema no delas, porque você tá me ouvindo? Claro, muito baixo. Talvez pode ser teu volume, Tati, você aumentou? Avisa elas aí, Rafa, para poder sair, voltar de novo, reiniciar, e talvez pode ser o volume delas, tá desligado.
Vocês estão me ouvindo agora? Todo mundo? Sim, sim, tá? Beleza, então, vamos lá. Meninas, ó, era só mesmo a metodologia ou tinha que ver a revisão bibliográfica também? Só para confirmar. Cleito, que eu me lembro, se você falou pra gente que só tinha o finalzinho do 3 e tinha que arrumar, mas Entendi. tava certo o resto. Não, tranquilo, é só para confirmar, porque é porque você mandou, eu achei É estranho. porque eu mandei assim, porque eu não sabia se você ia querer ver o projeto inteiro ou só essa parte. Não, eu só vou ver mesmo agora quando terminar, que aí eu vou querer ler ele inteirinho, tá? Mas de momento, não precisa. Era o final desse daqui? Sim, era o final do último mesmo, Uhum. do 3. O que eu te mandei era a parte de metodologia. Eu te mandei 2. O que eu mandei do TCC tem os 3 primeiros tópicos e o outro tem as perguntas e a parte de metodologia. Você tá vendo a minha tela? Tô. É esse aqui, não é? É, Essa, né?
Na verdade, isso daí de giro de estoque não é o tópico 3? Deixa eu Deixa eu ver. abrir aqui. Importância da gestão de estoque. Isso, era esse mesmo que tinha que Uhum. falou do finalzinho só. Ok. Ó, então, ó, o trabalho de vocês, ele aborda os problemas advindos com a pandemia para as empresas, o abastecimento e a importância da gestão de estoque. Então, isso daqui, vocês não podem perder de vista para poder montar, então, o questionário que vocês fizeram aqui, tá? Antes de eu falar do questionário, vamos pegar a parte metodológica. Aqui é o seguinte, ó, o que eu percebi no trabalho? Eu não sei se vocês, ao escrever, vocês lê antes ou não? Para mandar, por exemplo. Vocês estão lendo? Você fala na hora de mandar para você? Isso, antes de mandar, assim, vocês. A hora que vocês escrevem, depois que vocês terminam tal, vocês dão uma lida para Eu não li conferir? antes de mandar para você. Não? Não. Li antes de mandar. Oi? Eu li antes de mandar. Você leu? É porque, assim, Eu tá tendo muito erro de português, eu tô vendo. Falta de, assim, algumas palavras vocês comem. Isso daqui, se vocês forem para a banca, nossa, eles pegam no pé, tá? Então, muito cuidado com esses erros de português, tá? E, obviamente, né, como eu tô avaliando vocês, isso também acaba atrapalhando na nota. Então, eu aconselho vocês sempre a dar uma analisada, verificar os erros de português, as concordâncias, né? Logicamente que quando terminar, vocês vão passar para um professor de português. Mas eu não sou da área, mas pelo pouco que eu tenho visto, eu vejo que tem muitos errinhos. E bobo, errinho simples, né? Que poderia ser corrigido antes de encaminhar para correção, tá? Então, analisem isso para não ter problema. Antes que eu continue, deixa eu me lembrar. A próxima orientação, meninas, vocês já têm que trazer o resumo pronto lá do congresso que vai ter em Santa Fé, tá? O prazo é até esse mês só para enviar, então é preciso que vocês façam, é preciso que eu corrija para vocês encaminhar para Santa Fé, tá? O do CONIC ainda é em setembro. A gente Como pode... assim esse resumo, Cleiton? Ó, vocês vão entrar no site do congresso, lá explica o que tem que ser feito. Se eu não me engano, é só um resumo do artigo que fala sobre o artigo. Eu também não olhei assim, eu lembro que eu já participei, né? E eu olhei por cima, assim, parece que é isso. Mas se vocês tiverem dúvidas para fazer, na próxima orientação a gente já conversa sobre esse congresso, tá? Mas se vocês já olharem lá, ler, já tem todas as informações, quais são os requisitos, o que eles pedem para vocês fazerem. Se vocês conseguirem adiantar, perfeito. Se não, na próxima orientação a gente vai falar sobre isso, tá? Você pode me falar qual que é o site para a gente poder ver? Porque eu não estava sabendo disso. Tá lá no WhatsApp de vocês, tá? Tá, você mandou no grupo da sala? Isso, no grupo da sala. Mandei o do CONIC e mandei o do Unifunec, tá? Aí vocês dão uma analisada. Ah, então é isso, aquele negócio. Eu fiquei sem entender. Abri o link e não consegui entender aquele link. Dá uma analisada lá que vocês vão enviar para lá, tá? Para fazer a exposição. E o de Santa Fé é só esse mês. Ó, aqui, ó, colocando aqui, ó, que nem eu te falei, alguns errinhos de português, ó. A partir dos dados e resultados mensuráveis e comprovados, cientificamente, a pesquisa é a ação de uma... Então, ficou sem concordância. Então, vocês estão colocando, ó, a partir de dados e resultados mensuráveis e comprovados cientificamente, a pesquisa-ação de uma ação com... Quer dizer, vocês estão falando a pesquisa científica e depois da ação dela. Então, acho que faltou aqui alinhamento só, quer ver? Pesquisa científica é estudo realizado a partir de dados e resultados mensuráveis e comprovados cientificamente. E a pesquisa é uma ação de uma pessoa quanto de investigar. Então, são coisas simples, só corrigir essa parte aqui, tá? Aqui, ó, no autor, vocês colocaram para valer. Tem certeza que isso aqui é o autor? Será que não faltou nada aqui? Cleiton, eu vou olhar no link de novo. Mas, se eu me engano, era para ficar tudo junto esse nome. Foi assim, ficou separado. Mas eu vou olhar no link que eu salvei. Tá, depois vocês corrijam. Lembrando que quando é dentro de parênteses, é igual vocês fizeram com o Tumileira aqui, ó. Tudo caixa alta, tá? Aqui tinha faltado um C, eu coloquei.
com a situação atual, profissionais, empresa, tiveram que se adaptar a. Então, são os errinhos de português. Então, aqui deve ser assim, ó. Com a situação atual, os profissionais, as empresas tiveram que se adaptarem ao novo sistema. Então, cuidado com esses errinhos. Dá uma analisada aí. Se vocês forem para a banca assim, isso aí dá um problema sério. Tá? Aqui também só faltou um O para o desenvolvimento desse trabalho. Foi realizado. Vocês tinham colocado aqui, acho que realizada, uma coisa assim. É uma pesquisa explorativa, né, que envolve tal. Aqui, ó, de acordo com Fonseca, vocês colocaram parênteses. Então, é normal, de acordo com Fonseca, não tem parênteses, e aí é caixa baixa, né? Só o ano que vocês vão colocar entre parênteses. Aqui também são alguns errinhos de português. Não, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica apontando qual foi as maiores dificuldades, né, quais foram, deve ser, né, as maiores dificuldades ocorridas pela indústria, né, para conseguir matéria-prima e não é se, né, e se adaptarem, é plural, vocês estão falando de empresas, né, as novas formas de trabalho, tá? Então, cuidado com o português aí, para não ter problema. Aqui, pessoal, ó, quando vocês fizeram a metodologia, vocês deram foram no assunto, voltou no que aqui, ó, tudo bem. Vocês começaram falando de pesquisa científica, tudo bem, sem problema. Aí vocês colocaram que para desenvolver... Ah, tá, ó, eu coloquei de amarelo aqui, ó, é que é tanta coisa, eu esqueci. Essa parte de amarelo, ela não precisa, né? Por quê? Aqui vocês estão explicando o que é uma pesquisa científica. Então não precisa ficar falando sobre o trabalho, sobre o problema da pandemia, é só vocês vão falar o que é uma pesquisa científica, né? E aí começa a falar mesmo, ó, para o desenvolvimento desse trabalho, fez uma pesquisa exploratória que envolve o levantamento bibliográfico, estudo de caso. Perfeito. Aí vocês começaram a explicar... pode falar. Cleito, você fala de inverter, que isso daí tá no lugar errado ou que não precisa nessa parte? Não, essa parte tá certo. É só aqui que não precisa, ó. Essa parte aqui, ó, ela não tem necessidade. Tá. Até vou riscar aqui, tá? Essa não precisa. Aí vocês podem dar continuidade, igual vocês estavam fazendo, ó. A pesquisa bibliográfica, né? Aí vocês colocaram, ó, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica apontando qual foi as maiores dificuldades das indústrias para conseguir matéria-prima e se adaptar à nova forma de trabalho, né? Tem certeza que a pesquisa bibliográfica de vocês abordou só isso? Aqui? No caso, tinha que falar sobre a gestão de estoque, isso? Porque vocês têm que abordar, lógico, matéria-prima. mas de forma bem sucinta, tá? Não vai escrever muito, não. Por exemplo, dá um exemplo para mim, na hora que a gente vai fazer. Por Vou exemplo, pegar aqui. Ó, vou pegar aqui por cima, tá? Depois vocês corrigem. Tá, sim. Ó, o projeto aqui, ó. Então, vamos supor, ó. Nesta pesquisa, inicialmente foram abordados os problemas advindos com a pandemia para as organizações. Problemas esses como falta de matéria-prima, problemas com fornecedores e tal. Em seguida, esses problemas geraram também questões relacionadas ao abastecimento das indústrias, já que as mesmas tiveram problemas com matéria-prima e isso inviabilizou que elas pudessem trabalhar, produzir, se desenvolver. Portanto, além disso, foi necessário verificar qual o papel do estoque, especialmente nesse período de pandemia. Então, dessa forma que eu coloquei aqui, vocês explicaram os 3 tópicos abordados. Por quê? Quem estiver lendo vai entender por que vocês falaram desses assuntos. Né? Talvez a pessoa vai ler o trabalho e não vai entender muito bem o porquê que vocês falaram dos 3. Aqui na metodologia, vocês estão deixando claro o porquê que vocês usaram esses 3 tópicos. Ficou claro? Entendi. Aí qualquer coisa eu fico vendo a orientação de novo para poder fazer. Perfeito. Mas agora eu entendi. Perfeito. Aí depois que vocês falaram sobre isso, né, ó,
a pesquisa bibliográfica e tal, aí vocês começaram. A princípio foi realizada uma pesquisa levantando quais são os principais temas do estudo, tais como os impactos advindos com a pandemia para empresas, os problemas de abastecimento e a importante gestão, que de acordo com o CECIERO, a pesquisa compreende identificação, localização, complicações e fichamento. Isso aqui não precisa mais falar, esse negócio do CECIERO. Vocês já falaram sobre pesquisa antes. Então não tem que voltar, né? E a princípio aqui, ó, foi realizada a pesquisa levantando quais são os principais temas de estudo. Na verdade, esse parágrafo eu até tiraria. Até vou arriscar aqui, ó, porque o que vocês têm que fazer agora é escrever sobre os assuntos abordados, né? Igual eu acabei de explanar aqui para vocês. Os 3 assuntos abordados na revisão bibliográfica, tá? Aí, a partir daqui, nem precisa colocar o segundo método. O próximo método, né? Vou até mudar aqui. Eu acho que é melhor do que colocar segundo. O próximo método utilizado nessa pesquisa foi o estudo de caso na empresa MD Móveis Decorações. Beleza. Aqui eu não entendi. O William Gold diz que o estudo de caso é isso, mas aqui vocês colocaram o share. Quem que falou isso? O William Gold ou o share? É esse último, Cleiton. Esse William Gold, não. Aí depois vocês tiram o William Gold, então, daqui, tá? Tá. Uhum. Certo. Aí vocês precisam agora falar sobre o que foi feito no estudo de caso. Igual vocês fizeram com a revisão bibliográfica, vocês explicaram os assuntos, vocês vão ter que explicar o que vai ser feito, né? Porque vocês não fizeram ainda. O que vai ser feito no estudo de caso? Então, vai ser feito na empresa, vocês vão coletar informações. No caso aqui, eu vi que vocês montaram um questionário, então, foi feito um questionário, perguntas abertas e fechadas, tem que falar isso, né? Outra coisa, vocês fizeram um questionário, pelo que eu vi aqui. Para quem vocês vão aplicar esse questionário? Então, eu acho que tinha que aplicar para, tipo assim, empresas, porque se a gente está falando sobre desabastecimento das empresas, é eles que saberiam dizer a resposta que nós está procurando, não é? Então, mas o de vocês não é pesquisa de campo, é estudo de caso, não é? Sim. Então, vocês vão aplicar para quem na empresa do estudo de caso? Quem que é a pessoa que vai responder lá na empresa que vocês vão fazer a pesquisa? Por exemplo, tem que ser várias pessoas ou pode ser um só? Por exemplo, lá o dono da empresa vai responder. Quem mexe com a gestão da empresa, por exemplo, quem mexe na parte administrativa. Um exemplo só. Não. O que você está colocando das pessoas é o teste piloto, né? Eu estou perguntando mesmo quando for fazer o estudo de caso. Quem que vai responder aqui o questionário lá na empresa que eles vão fazer a pesquisa? Os donos da empresa. Os proprietários. Então, no caso Sim. dos proprietários, vocês não fazem um questionário, vocês fazem uma entrevista. Então, vocês têm que fazer um roteiro de entrevista com eles, a não ser que eles não queiram participar de uma entrevista. Aí tudo bem. Senão, o correto é vocês fazerem uma entrevista com os proprietários, tá? Mas aí tem que ter os dois, tanto esses testes aí quanto a entrevista? Olha, o questionário eu indicaria para os funcionários, né, de cada setor lá, que principalmente dos setores que vocês estão desenvolvendo, que é Por exemplo, na parte de produção. Que o pessoal fica produção, concentrado. compras, estoque, tá? Esses funcionários. Aí, para eles, o questionário seria o ideal. Agora, para as perguntas relacionadas a esses problemas que a empresa teve, vocês podem fazer perguntas abertas para fazer uma entrevista com os proprietários, com os líderes. Entenderam? Sim. Professor, essa entrevista, nós vamos ter que gravar ela, tem que ser registrada de alguma forma para nós provar, ou pode ser somente anotações? Aí fica a critério de vocês. Eu, particularmente, eu faria uma gravação. Por quê? Vocês não tomariam o tempo da pessoa, porque já pensou a pessoa responder e você tem que escrever, né? Então vai tomar um tempo. Eu aconselho a gravar, aí depois dela gravada, vocês transmitem ela para o papel. Né? Lógico, transmitir para o papel aquilo que é importante que vocês vão colocar. Vocês não vão colocar inteira no trabalho, mas aquilo que foi importante, que foi destacado, aí vocês passam para o trabalho. Mas eu aconselho a gravar, até para não tomar um tempo dos proprietários, tá?
Ó, aqui no questionário de vocês, é necessário vocês colocarem o timbre da FEF, tá? Caso vocês não tenham, é só solicitar por e-mail. Ô, Cleito, tem que fazer depois aqui, tipo, gráfico, essas coisas. Como? Desculpa, não entendi. Tem que fazer, tipo assim, aqueles gráficos, aquelas coisas depois Tem. das respostas. Tem, vocês têm que tabular. Por isso que eu coloquei aqui, ó, eu tenho que explicar, colocar A, B, por quê? Isso vai facilitar a tabulação, tá? Para vocês não ficar escrevendo toda hora sim, quantos não. Então, quantos B. Então, já facilita a... Mas assim que tiver o resultado, tem que colocar no trabalho? Isso. O trabalho, vocês não vão precisar colocar todos os gráficos, até porque não cabe, né? Vocês vão pegar muitas dessas perguntas, vocês vão somente explicar a resposta, né? Ó, tantos por cento falou isso, tantos falaram aquilo. E aquelas que forem principais, aí que tem mais ligação com o trabalho, aí vocês vão colocar em forma de gráfico. Geralmente, num artigo, a gente usa aí no máximo 5 gráficos, 3. É só isso, tá? O restante vocês vão colocar em forma de texto, tá? As respostas aqui, entenderam? Então, só para verificar. Então, no mínimo, uns 2 gráficos, no máximo 5. Isso, no mínimo 2, no máximo 5, porque o artigo ele não pode ter muita coisa. Lógico, existem exceções. Tem artigo que usa bastante gráfico, mas eu acredito que no caso de vocês aqui, ele vai tomar muito espaço, se vocês fizerem isso. Então, eu aconselho a utilizar não muitos gráficos, mas tem que usar, óbvio, e utilizar também bastante texto. Até porque a pesquisa de vocês tem perguntas abertas. Então, elas vão servir de argumentos na hora de escrever, ok? Até agora sim. Pode falar. Não, essa eu tava concordando que sim. Tá. Não esqueçam de fazer, então, a apresentação inicial, onde vocês se apresentam, os nomes de vocês, colocar o meu nome como orientador, colocar o tema do trabalho, né? Deixar claro que é uma pesquisa acadêmica e que ela vai servir de fonte de informações para o desenvolvimento da pesquisa de vocês, tá? Então, não esqueçam de fazer isso. Quando vocês fizeram as perguntas, vocês têm que se basear, como eu já falei, na revisão bibliográfica que vocês fizeram. E uma coisa que eu senti falta aqui, apesar que vocês estão trabalhando basicamente na questão do estoque, da produção, né, da matéria-prima, diante da pandemia, esses setores tiveram que também tomar precauções, né? Que nem vocês relataram isso na revisão bibliográfica, né? A necessidade das empresas preparar os próprios funcionários, a utilização de máscara, de álcool em gel, e eu percebi que vocês não fizeram nenhuma pergunta relacionada às medidas de segurança. Você quer que a gente pergunte sobre se na empresa teve incentivo de proteção, isso? Isso, e que tipo de medidas de segurança foram adotadas. Por quê? Vocês precisam deixar claro também que a pandemia não veio só para mudar a forma de trabalhar ou a falta de matéria-prima, que é o caso aqui. Mas também a segurança, né? A empresa também teve que adotar. E isso é importante porque vocês conseguem evidenciar que é uma empresa que tem também uma questão social, né? E não ficar só na questão aqui meio que capitalista da informação. Uma outra questão que eu percebi, vocês também não fizeram nada aqui de cunho social e pessoal, né? Não vou dizer o nome da pessoa, mas qual que é o cargo dela, quantos anos, o perfil, né? Perdão, o perfil, se é gênero masculino, gênero feminino. Então, essas perguntas também faltaram. Quando vocês montaram o questionário, vocês chegaram a pegar algum modelo de exemplo ou não? Pra falar a verdade, Cleita, agora que você falou, eu lembrei que quando a gente fiz na ETEC, tinha que fazer essas perguntas, só que eu tinha esquecido. Mas eu sei mais ou menos como tem que fazer. Então, beleza. Aí qualquer dúvida, problema, é interessante vocês pegarem alguns modelos, tá? Vai na internet, coloca lá gestão de estoque, falta de material, aí coloca o material que você quer, se é dissertação, se é tese, se é monografia. Geralmente esses materiais vêm com questionários, e aí vocês vão pegar um modelo. Mas faça uma apresentação aqui, tá? Não esqueçam disso. Aqui, então, no questionário, não esqueçam de colocar para todas elas A, B, C, D, essas coisas.
que for ter. Aqui é só questão de português mesmo. Ó. Com a chegada da pandemia, sua organização foi afetada? Na verdade, sua organização, ela foi afetada de que maneira? Né? Ou então, que nem aqui uma pergunta aberta, fechada, perdão. Então, tudo bem. Ela foi afetada, tirei aquele A dali, né? Outra coisa, eu percebi que vocês estão colocando perguntas fechadas aqui e estão fazendo a mesma pergunta aberta lá na frente. O que eu aconselho? Façam a pergunta fechada primeiro, do assunto, e depois já joga a pergunta aberta, tá? Já que vocês vão repetir, né? Aqui vocês estão só querendo saber se é sim ou não. E depois vocês vão perguntar de que maneira que foi afetado. Então já coloca junto. Eu até coloquei aqui para deixar separado, ó. Porque aqui é o seguinte, ó. Vocês fizeram, ó, no meio das perguntas abertas, vocês colocaram uma outra fechada. Aí eu até pedi aqui, ó, usar na sequência das perguntas fechadas e abertas. Então, era para separar. Mas como eu comecei a perceber que vocês estão fazendo a mesma pergunta, tanto aberta como fechada, então vocês vão juntá-las. Então, não precisa fazer na sequência. Junta aquelas que forem abertas com aquelas que forem fechadas com as abertas. Agora, procura pôr numa sequência. Que sequência que é essa? Aquelas perguntas fechadas que não tem uma aberta para ela, coloca todas elas. Aí depois começa a colocar só as perguntas que são fechadas e que tem perguntas abertas. A fechada e que tem pergunta aberta. Vocês entenderam? Sim. Perfeito. Tu tem quantidade de perguntas? Não. A única questão, que nem eu falei, ela tem que abordar o que vocês estão pesquisando. Então, que nem aqui eu falei, faltou perguntas relacionadas à segurança. Faltaram perguntas de perfil. Então, o questionário de vocês, como eu já falei, é o mais importante. Se ele for mal feito ou faltar perguntas, vocês vão ter problema na hora de escrever. Por quê? Vocês não vão poder inventar nada no trabalho de vocês que não esteja na pesquisa. Então, já aconteceu do aluno esquecer de colocar algumas perguntas e lá na frente ele falou, como que eu vou responder isso, professor? Ué, você fez o questionário errado, você vai ter que fazer de novo. O aluno teve que refazer tudo de novo, montar um novo questionário, ir na empresa, pesquisar, tabular de novo. Ou seja, um trabalho que ele ia terminar, por exemplo, em outubro, ele terminou em dezembro. Então, é isso que vocês têm que tomar cuidado. Tá? Não esquecer o que vocês querem com o trabalho. Qual que é o objetivo do trabalho? Tá atingindo? Ó, antes de montar sempre o questionário, o que eu faço? Eu sempre leio a revisão bibliográfica. Ele está abordando os assuntos da revisão? Não está faltando assuntos relacionados? Então, isso vocês precisam ver. Eu consegui enxergar a parte de saúde aqui, né? Que vocês não colocaram. Agora, pode ser que tenha mais alguma coisa que eu não vi. E por isso que é importante o teste piloto. O teste piloto é para as pessoas avaliarem o questionário de vocês. Então, elas também vão ajudar, mas não quer dizer que vão enxergar tudo, tá? Quem tem que enxergar mesmo são vocês, que são as pessoas que estão pesquisando e que são as donas do trabalho. Tomem muito cuidado com isso, para não prejudicar o trabalho quando estiverem finalizando. Ó, a segunda... Tu tem que perguntar, por exemplo, assim, se tiver bastante funcionário que foi mandado embora, tipo assim, não em número, sabe? Só se sim, só se não. Teria que perguntar essas coisas também? É interessante, é que vocês já perguntaram, né? Vocês perguntam aqui, nas abertas, as medidas que tiveram que adotar, uma delas pode ser isso, eles mandarem embora. Tá? Não necessariamente eu tenho que saber a quantidade, mas se falar na entrevista, vocês podem perguntar qual foi a quantidade, que aí vocês vão ter uma ideia, né? Vocês tinham quanto e tem quanto hoje? Ah, não, a gente contratou. Ó, então, de repente, eles contrataram. Então, isso vocês podem colocar aqui, ó. Quais as medidas a pandemia fez com que a empresa tivesse que adotar. Teria que colocar também o que eles fizeram, tipo assim, de certo agora, para poder continuar produzindo? Também. Para melhorar? Sim. Tudo que está relacionado ao tema, vocês podem fazer pergunta. Entendeu? Fiquem à vontade. É que nem eu falei, quanto mais informação, melhor vai ser para a hora de escrever. Porque quando chegar no estudo de caso, vocês vão ter que fazer uma análise dessas respostas. Então, se vocês não tiverem a resposta, como vocês vão analisar?
tá? O que eu queria saber, essas perguntas mais pessoais. O senhor falou que esse questionário deveria ser aplicado para os funcionários, certo? E que deveríamos fazer um roteiro de entrevista para o pessoal, para o dono, no caso. Esse dono, então essas perguntas mais pessoais, como do funcionário, essas coisas, seria para o dono ou seria para os dois? Ó, para esse daqui seria só para os funcionários, né? Agora, para os proprietários, vocês vão perguntar só. Ele é o proprietário, então não tem necessidade da gente estar colocando, a não ser que ele tenha uma função. Aí, de repente, é importante na entrevista perguntar se ele tem uma função específica. Não é porque ele é dono que talvez ele não tenha, ainda mais se for sócios, né? Tem um que trabalha com financeiro, um com marketing, então vocês podem verificar pelo menos a função, tá? Agora, essa questão de quanto ganha, quanto que eles... Aí não, né? Aí não precisa, tá? Não, mas eu quero saber, professor, da parte de demissão de funcionários. Isso não entra nos funcionários, né? Só entra para os donos. Ah, A parte sim. a parte que o senhor está falando ali sobre saúde, parte de saúde, entraria para os dois, na verdade. Aí teria alguma coisa nesse questionário que nós teríamos que tirar por ser funcionário e adicionar na entrevista? Exatamente, vocês vão adaptar. Esse daqui é para o funcionário. Tem perguntas aqui que não pode para o funcionário, que ele não vai saber. A não ser que sejam líderes, né? De repente tem os líderes de setor, tem os coordenadores. Essas pessoas, elas vão saber. Então, vocês podem montar baseado nisso daí para eles. Agora, para os funcionários operacionais, obviamente tem pergunta que eles não vão saber responder. Então, vocês vão ter que alterar o questionário para direcionar para os funcionários. Entendeu? Entendi. Eu só perguntei se tinha alguma coisa que tá aí que você viu que isso não vai. Sim, tem várias aqui. Mas aí quem vai fazer são vocês, tá? Vocês que vão analisar o que deve fazer. Até eu aconselho a me passar antes, novamente, a hora que estiver pronto o roteiro de entrevista, o questionário dos funcionários, me passa antes. Aí depois vocês vão para o teste piloto. Aqui, ó. Você tem algum conselho sobre o roteiro de entrevista? São perguntas abertas que vocês vão fazer para fazer a pergunta para a pessoa, né? Quando a pessoa já tem uma experiência, ela não precisa fazer o roteiro. Mas vocês não têm experiência, então vocês vão criar umas perguntas relacionadas à problemática que vocês estão estudando. A hora que vocês criar, aí vocês vão passar para eu corrigir, tá bom? Tá. Ó, aqui na... Pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar. Aqui na 3, então, ó, com os impactos do coronavírus, chegam a faltará matéria-prima. Vocês viram que tem uns erros de português gravíssimos aqui. Então, com os impactos do coronavírus, ocorreu, né, a falta de matéria-prima no processo produtivo? Então, a pessoa tem que entender, tá? Então, melhorar a pergunta. Aqui no quarta, qual setor foi mais prejudicado? Vocês colocaram aqui 4, né, mas pode ter outros também. Então, deixem aberto aqui. É outros, coloquei errado. Outros, não outro. Aí a pessoa coloca quais seriam. Aqui também, ó, com o aumento do custo dos processos, acabou prejudicando o consumo. Então, também problema de português, ó. Com o aumento dos custos relacionados aos processos. Que processos? Vocês não colocaram. Se é produtivo, se é de estoque, se é de logística. Então, deixar bem claro. Eu acredito que seja produtivo, né? Com o aumento dos custos dos processos produtivos... Nesse caso, Cleito, por exemplo, que nem você falou, é produtivo. Eu posso fazer uma pergunta perguntando sobre produtivo, outra sobre estoque, entendeu? Se teve? Sim, fica à vontade, sem problema. É que nem eu falei, quanto mais pergunta, que vocês tenham dados, melhor. Então, com o aumento dos custos dos processos produtivos, isso prejudicou o consumo da empresa? Agora tem que deixar claro, o consumo relacionado às vendas ou o consumo relacionado às compras da empresa, tá? Então, tem que deixar claro para a pessoa entender. Esse consumo é o consumo dela para com os fornecedores, é o consumo dos clientes para com a empresa, tá? Analisem aí. A sexta, para você conseguir matéria-prima, cuidado com essas perguntas pessoais, né? Ó, para conseguir matéria-prima, foi preciso mudar, né, o fornecedor, ou trocar o fornecedor? E nunca coloca essa questão de você, né? Talvez você está colocando uma pessoa que é de idade, uma pessoa que tem um cargo ali, que talvez ela não vai se sentir ofendida.
Aqui eu até arrumei, né? Para que sua atividade seja desenvolvida, houve mudança no processo de produção? Sim ou não? Então, que eu já arrumei. Aqui também eu arrumei, né? Quais foram as decisões tomadas para lidar com a crise? Aqui faltou um A. Aqui, Essa ó. pergunta aí, Cleiton, de como dessa... Só volta para cima um pouquinho. Qual que é? Essa daí, quais foram as decisões tomadas para lidar com a crise? Ela estaria junto com aquela uma das primeiras, né? Que tiveram que se Isso. adaptar. Exatamente. Vocês vão analisar agora e vão estar separando, né, para verificar onde que cada uma aqui vai entrar com as abertas, com as fechadas. Aqui foi mais erro de português. Aqui eu tinha falado, né, para usar, mas aí vocês já entenderam, né? Isso aqui nem precisa mais. Aqui a mesma coisa. Vocês fizeram uma pergunta, houve dificuldade na gestão da produção com adaptações home office. Mas vocês nem perguntaram se eles trabalharam com home office? Não tem nenhuma pergunta aqui antes, tá? Então é necessário montar uma pergunta que seja relacionada a isso, se eles adotaram o home office. Em caso afirmativo, houve dificuldade na gestão da produção com as adaptações? Sempre dá introdução numa pergunta, por exemplo, você falou da questão do home office, vem com uma pergunta, introduzindo o assunto para depois esclarecer ele. É, porque aqui, ó, vocês estão colocando, vocês estão afirmando, ó, houve dificuldade na gestão de produção com adaptações home office? Como que vocês sabem que eles adaptaram home office? Vocês não perguntaram nada antes para saber? Entendeu? Ou não? Sim. No caso, eu poderia, tipo assim, usar a expressão, se caso houve trabalho em home office, aí responde essa pergunta. Eu acredito que poderia fazer uma pergunta antes, né? A empresa precisou adotar medidas como o home office com os funcionários? Uma pergunta. Em caso afirmativo, responda a próxima pergunta. Aí ele vai responder essa. Em caso negativo, ele nem responde essa. Entendi. Era isso que eu queria saber mesmo. Uhum. Então tá. Como lidou com a gestão de estoque? É uma pergunta muito aberta. A pessoa pode responder qualquer coisa aqui. Vocês têm que deixar uma coisa clara. Como que a empresa lidou com a falta do material em estoque e poder utilizá-lo no processo produtivo, por exemplo? Ela precisou comprar de outros fornecedores? Ela precisou comprar de outras empresas? Ela precisou pagar mais caro? Então, tem que ser algo claro. Não deixe perguntas assim muito abertas. Senão a pessoa pode responder o que ela quer. Então, aí vocês não vão conseguir fechar isso aqui. Aqui faltou um H no houve, né? Corrigir aqui. Aqui faltou... Ó, quais medidas a pandemia te impôs a adotar? Quais medidas a pandemia, né, fez com que você adotasse, né? Que tipo de medidas, que tipo de soluções, que tipo de regras, procedimentos. Então, cuidado com o português, tá? Adequar isso daí. Aqui eu só acrescentei, né? Porque senão a pessoa ia falar sim ou não e não ia colocar quais. E é isso. Corrijam, adequem, né? Montem o roteiro de entrevista e na próxima orientação já me passa. Apesar que na próxima orientação eu quero ver o resumo. Então, a preferência é o resumo, tá? Nós podemos marcar a próxima orientação já, sim, né, Cleiton? Já até peguei aqui, já para marcar. Salvar. Não tem dia mais tarde, que no meio do dia é ruim. Não entendi. Não tem mais horários assim, que nem a gente fez hoje, porque no meio do dia é ruim para mim. Às 5? Isso, 5 ou 5. Depois das 5h30 seria bom. Ó, se for depois das 5h30, eu posso. Não, 5 horas, 6 é minha hora de janta. Agora eu tô ficando aqui, né? Então é o horário que eu vou jantar. Eu oriento até às 5, aí depois eu começo das 5 às 6. Perdão, das 6 às 7. Que agora eu vou atender professor que já tem 3 me esperando aqui já. Espera aí que eu já vou. Que horário que você tem? Eu tenho esse horário das 8 às 12, de segunda e quinta, e agora das 15 às 17 e das 18 às 19 de terça e quarta. De terça e quarta, das 6 às 7? Das 18 às 19. Então gente, eu tava pensando aqui. Se nós deixarmos... semana que vem é a semana do dia 16. Se nós pegar a semana do dia 23,
e o Cleito botar muito defeito, não dá tempo de nós corrigir. O certo seria fazer uma semana que vem. Semana que vem, vocês têm que fazer urgente e já trazer o resumo. Sim, é isso mesmo que eu quero. E eu quero falar um negócio. Se for às 5, Tati, eu não vou poder participar. Das 5 às 7 é o horário de eu estar me arrumando para entrar no ônibus. Então, no horário das 5, se você puder fazer sozinha, ou com a Aline, porque esse horário para mim não dá. Porque o horário do ônibus é uma semana sim, outra não. Na semana do ônibus não dá. Mas na hora daqui, o problema é que eu saio 5h30 do serviço. Então eu tenho depois das 5h30. Que Então, horário que tem Se na você hora? puder fazer sozinho, não tem problema. Não tem problema. A videochamada depois. Vamos fazer dia 18, o que vocês acham? Às 18 horas, que é Pode ser, quarta-feira. então. Pode ser. Às 18 horas, então. Às 18 horas, na quarta-feira, dia 18 de agosto. Tá. Aí tem que te entregar os relatórios, tudo já. Vocês têm que mostrar para mim as perguntas reformuladas e já entregar o resumo que eles pedem lá no Unifunec. E aí, nós vamos dar prioridade para o resumo. Vamos ver se vocês fizeram certo, se tem algum erro. Vamos analisar junto o Congresso, o que eles estão pedindo. Se vocês... Cleiton, só mais uma pergunta. Esse resumo tem que ter citação ou tem que ser escrito com nossas palavras? Você sabe dizer? Vocês vão ter que ler lá. Leiam lá no que o Congresso fala. Se ele não fala nada, aí vocês podem fazer o resumo sempre baseado, óbvio, nos autores, porque vocês não fizeram nada ainda de estudo de caso. Vocês fizeram até agora tudo baseado em autor. Então, de qualquer forma, esse resumo vai ser. A não ser que tenha algumas coisas que eles peçam lá, qual que é a metodologia, quais são os resultados que vocês esperam, que vocês não fizeram, tem que ser com as palavras de vocês, obviamente. Mas tentem fazer, e na próxima orientação a gente vai analisar isso. Ok? Ok. Beleza? Então tá bom, eu vou desligar aqui já, porque já tem gente me esperando aqui, eu tenho que atender. Bom, então. Antes da aula, porque agora tá presencial, eu tenho que dar meus pulos também, beleza? Beleza. Até semana que vem, então. Tchau, tchau. Tchau.